bulimia, anorexia, a compulsão alimentar. Todos esses problemas afetam uma parcela grande da população e principalmente os jovens. Olha só. São muitos os fatores que podem levar aos transtornos alimentares. Um distúrbio psiquiátrico que causa disfunções no comportamento alimentar, muitas vezes acompanhadas de preocupação excessiva com o peso e grande sofrimento. Muitas pessoas se arriscam em dietas restritivas na busca do corpo ideal. É quando dá a impressão que apenas pessoas muito magras são bonitas e bem-sucedidas. Atualmente, mais de 70 milhões de pessoas no mundo têm anorexia nervosa, bulimia ou compulsão alimentar. Os transtornos são comuns em adolescentes e o Ministério da Saúde aponta que 10% dos jovens podem ter essa condição. No mês de novembro, um novo estudo da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que transtornos alimentares estão diretamente relacionados ao cérebro e não somente à pressão social ou falta de força de vontade. Para entender mais sobre este assunto, a gente vai bater um papo aqui com a Cristiane Renata, nossa nutricionista de hoje. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Andréia. Uma alegria estar aqui. Para nós também. E a nossa Lígia Rocha, também psicóloga, ao vivo com a gente, para juntas discutirmos essa questão, porque quando a gente fala que esses números é mais presente nos jovens, a gente acredita que é o advento das redes sociais, essa pressão da idade, da questão social que afeta. É isso mesmo ou não? Começa com a psicóloga, então. Bom, boa tarde a todos, né, os telespectadores. Eu acho importante a gente situar uma questão com relação ao alimento primeiro. Nós temos uma relação afetiva com a alimentação, né, e que é para ser saudável. A nutricionista está aqui para falar, tem a parte de a gente se nutrir com o que a gente precisa, mas é vínculo afetivo. Então, quando a gente está com amigos, com família... Essa época do ano, então, vamos comemorar o Natal. Que linda a campanha, estavam fazendo uma campanha para alimentos, né, para as pessoas estarem conectadas. Então, o alimento conecta, o alimento cria vínculos de amizade, até, e nos momentos mais importantes, seja de casamento, até de um óbito, a gente cria conexão com as pessoas, com os alimentos. Ou seja, é para que a gente tenha uma relação saudável com os alimentos. Os transtornos alimentares são uma relação tóxica, uma relação nociva. Um dos fatores, existem vários, e às vezes os transtornos estão associados a outros transtornos psicológicos, mas quando a gente está falando dos jovens, essa particularidade, essa população, a gente pode dizer que está muito correlacionado às transformações que eles estão passando no momento de transição hormonal, física, psicológica, pressões de aceitação em um determinado grupo social e o ideal do corpo perfeito, né? É mais feliz, é mais aceito, é mais amado quem tem um determinado estereótipo. E às vezes a família, que às vezes também traz uma relação disfuncional com peso, pressão para que a filha tenha uma determinada forma, a expectativa de mãe ou de pai, você vai ser modelo, você vai ter tal... vai fazer dança, você precisa de ter o corpo de tal forma. Críticas excessivas vão criando registros internos de uma relação que vai ficando adoecida com o alimento. Então, ao invés de ser conexão, ela está ligada a sofrimento. Como que a nutrição, Cris, lida com isso? Quando você recebe um paciente que tem algum tipo de compulsão, como essas que a gente citou, você muda cardápio, dá mais comida com menos calorias, porque tirar a restrição, ela causa um tipo de compulsão também, né? É uma das causas. A restrição alimentar, uma dieta muito restrita, ela pode gerar essa compulsão alimentar ou um transtorno. O que acontece relacionado com jovens é essa comparação. Eu quero ser o outro, eu quero ter o corpo do outro. Na nutrição, o que a gente busca? A gente busca esse paciente, esse cliente a conhecer esse alimento, Lígia, ser amigo desse alimento e entender que ele vai se alimentar até o último dia da vida dele. A gente trabalha com o comportamento. Às vezes eu começo trabalhando ali o café da manhã, depois eu vou no almoço, refeição por refeição. E quando o paciente ele já vem do psicólogo, ele já vem do médico, psiquiatra, com esse tipo de transtorno, o que eu vou orientar? Eu vou passar segurança para essa pessoa que se ele comer um bombom, tá tudo bem.
Mas o que eu posso fazer junto? Eu posso comer uma maçã junto, porque a fibra dessa maçã vai combater esse açúcar, essa gordura do bombom e dá segurança, falar que esse alimento ele vem gerar energia para essa pessoa e buscar amor, porque algo muito restrito, a gente fica, Lígia, mas fica um período e quando a pessoa volta a comer, ela volta numa quantidade muito maior. Eu queria chegar nesse ponto, porque além tem a bulimia, a anorexia, que é o não comer ou vomitar aquilo que comeu, que é por conta disso, mas existe a compulsão alimentar que as pessoas não se sentem saciadas, né? É um comer desenfreado. Isso, né? E é também uma questão emocional. Sim, muitas vezes para saciar uma série de demandas emocionais ou é transferido, né, para o papel do alimento a compensação de momentos de estresse, situações traumáticas, momentos de muita ansiedade. Quando a gente está falando dos jovens, como a gente percebe alterações de peso, por exemplo, em períodos pré-vestibular? Né? A ansiedade da aprovação, do que a família vai pensar, uma série de eventos em torno desse jovem e ele pode tanto ir para uma restrição alimentar, né, essa relação, como para a compulsão, para compensar toda a ansiedade que ele está sentindo. Quando a Cris está falando desse resgate, desse amor, dessa conexão positiva com o alimento, é um trabalho em conjunto mesmo. É a relação da alimentação resgate, perceber o alimento como um aliado da vida, né, e todos os benefícios que ele traz e paralelo, às vezes até o processo do acompanhamento psiquiátrico, porque dependendo do nível do transtorno, se ele tem correlação com outro transtorno, é necessário medicação, né, para controlar, por exemplo, muita ansiedade, medicamentos para controle compulsivo, como acompanhamento psicológico, para daí trabalhar também as crenças que essa pessoa traz, né, as informações que ela internalizou sobre o seu próprio corpo, a sua imagem, a sua estima e a sua relação com o alimento. Onde que essa conexão, ela começou a ficar distorcida, começou a ficar tóxica, tanto para evitar alimentos, porque a gente fala, esses são os mais conhecidos, mas a gente tem mais de 12 né, transtornos, a gente tem transtornos muito específicos alimentares e é muito importante a gente fazer a leitura e ir entendendo a correlação do como ele manifesta o comportamento, o significado que tem para ele, porque se eu estiver magro, a minha mãe não vai mais cobrar tal coisa de mim. Então, a correlação que é feita com o alimento está associada a ser aceito pela mãe, está relacionado a ser amado. Então, a raiz muitas vezes, dessa distorção vai estar ligada exatamente ao desamor. Então, a gente tem eixo de desamor, ou desamparo, ou desvalor, e que é uma equação emocional, feita na forma de pensar, de sentir e de agir com relação à sua própria imagem e com relação ao comportamento alimentar. Então, é uma conexão de equipe, né? Sim, e pegando esse período de festa, o que eu pego muito, às vezes a pessoa fala assim, nutricionista, eu tenho vergonha de relacionar, porque é mais a família e o parente, e a pessoa olhar para mim e me ver e dar uma crítica, gerar uma crítica. E eu sempre falo, olha, se você tem algo de positivo para falar para essa pessoa, fale. Se você não tem nada, se cale, porque uma palavra traz uma consequência para quem está escutando muito, muito grandiosa. E que esse Natal, ele venha a ser de afeto, de abraço com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama e nossos amigos. E a gente vai deixar esse lado, essa comida, porque a gente fica sem, Lígia, esse carinho de pai, de mãe, de amigos, verdadeiro, aquele elogio verdadeiro. E quem que vai me abraçar? Quem que vai me dar esse carinho? A comida. E quando a gente tem esse carinho, a comida é uma consequência desse momento festivo que nós estamos vivendo. É um complemento, né? Ela cumpre esse papel de conexão, né? E continuar discutindo isso. Aliás, você participe do nosso programa. A gente está no 3027 9623. As meninas vão continuar com a gente. Mas agora eu quero falar para vocês, gente, da Oral Engá Implantes, que é referência em tratamento com implantes dentários. A Oral Engá preparou uma condição imperdível para você que precisa de um tratamento com implantes dentários. Nesse mês de dezembro, ligue agora mesmo ou
mande um WhatsApp, que ainda dá tempo, para o telefone que está aqui aparecendo na televisão. Tem parcelamento diferenciado para você e condições bacanas para quem é aposentado e pensionista, tá? Toda a facilidade para você passar este final de ano com os dentes fixos. Já pensou? Deixar de usar dentadura e ter os dentes fixos de volta em apenas 3 dias? Isso é possível na Oral Engá. Você vai ligar agora, vai mandar um WhatsApp no 33059000, porque restam poucas vagas. Vamos às participações que chegam pra gente no nosso WhatsApp? Vamos à primeira que chegou. Olha só, gente, no 3027-9623. Tenho diagnóstico de compulsão alimentar, olha isso, desde criança. Qual profissional devo procurar? Introduzir medicações é realmente necessário? Mariana Bayer pergunta pra gente, não deu tempo de ver o bairro dela. Eldorado que perguntou para nós. Bom, se ela tem esse diagnóstico, precisaria, não sei o contexto, claro, se é um diagnóstico desde clínico criança, ou se é, infelizmente, a gente tem rótulos que eles são do senso comum. Nossa, como você come? Você tem compulsão alimentar. É já um diagnóstico médico? Já foi feito um tratamento? Se não, é importante verificar esse diagnóstico se é um trabalho multidisciplinar mesmo, né? Conversar com o nutricionista, conversar com o médico e realmente encaminhar para o psicólogo. Se já tem esse diagnóstico, é necessário mapear que tipo de tratamento, porque existe um diagnóstico então desde criança. E mais, se existe desde criança, provavelmente essa compulsão não deve estar sozinha. Pode estar associado a algum transtorno de ansiedade, a gente fala comorbidade, correlacionado com alguma outra situação. Não sei se a Cris concorda comigo, mas primeiro verificar como que essa pessoa recebeu esse diagnóstico. Passar pelo médico, ouvir a opinião do nutricionista. E a estratégia alimentar é outra também. A estratégia alimentar é outra. O tipo de parto dessa pessoa já vai interferir. Se foi um parto cesárea, um parto que gerou sofrimento nela e na mãe, já vai ter uma consequência com a compulsão alimentar. O que a gente usa de algo simples que vai ajudar essa pessoa ou quem sofre da compulsão alimentar? Sentir o sabor na boca, porque aquele sabor gostoso, daquele doce, daquele salgado está na boca. Então, quanto mais eu mastigo esse alimento, mais eu sinto esse sabor. A partir do momento, eu falo para o paciente, quando você engole, passou o sabor. Então, a pessoa que valoriza essa comida na boca, mastigar bem, ela vai ficar mais tempo com esse sabor. O que vai acontecer? Vai acontecer vários fatores. Uma que ela vai comer uma quantidade menor, outra que ela vai dar o tempo de comunicação do cérebro e do estômago, que é 15 minutos, é sensacional. O estômago manda um alerta para o cérebro, já estou cheio. Quem come muito rápido é difícil essa comunicação. Quando vai essa comunicação, a pessoa pensa, eu acho que eu comi demais. Né, acho que eu estou meio empachado. Comeu muito rápido, não teve tempo dessa comunicação entre esse órgão, estômago e cérebro. Tem várias coisas também perfeitas, mas uma delas é assim, se conecte com o seu corpo perguntando, o que você quer comer hoje? E graças a Deus a gente tem a oportunidade de escolher se a gente quer uma banana, se a gente quer uma mandioca, se a gente quer um ovo. E quando a gente se conecta e pergunta o que eu quero comer hoje e você vai doce ou salgado, você vai direcionar o seu corpo, você vai comer aquele alimento e eu garanto que você vai terminar o seu dia mais leve. Eu brinco, Lígia e Andréia, sem querer comer o reboco da parede. Aí, ó. Tem uma outra questão, além de perguntar o que comer, se perguntar também, o que eu estou sentindo é fome? Que às vezes não é. Exatamente, muitas vezes não é. Vamos a mais uma participação que está com a gente ao vivo, 1h51, é a Moniquinha, de Sarandi. Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, Moniquinha. Há pouco tempo, minha filha, que hoje tem 18 anos, teve transtorno alimentar. Ela comia e provocava o vômito. Logo que percebi, levei ela na psicóloga e na Nutri. Ela fez tratamento e superou, mas eu morro de medo de voltar. A pergunta dela é, corre o risco desse transtorno voltar? Mônica, de Sarandi. E aí, é recorrente? Volta? Olha, não sei quanto tempo ela fez, né, o processo terapêutico, se houve a alta, se houve toda uma orientação, porque existe, vou falar da abordagem que eu trabalho, na cognitivo-comportamental, a gente vai fazendo estratégias e ferramentas, independente do transtorno, mas aqui no caso da bulimia,
Eu falo que a intenção do processo terapêutico é que o paciente torne-se terapeuta de si mesmo. Então, ela vai ter ferramentas para perceber momentos em que aquela campainha da relação de autoimagem, né, negativa, de se imaginar de uma determinada forma distorcida, tocar, ela saber o que fazer. Corre o risco de voltar? Pode ser. É provável que não, se o manejo no processo em que ela esteve de enfrentamento de bulimia foi longo, foi consistente, foi consolidado, e também é muito importante ter o amparo, orientações para a família, né? Uma coisa que é importante falar para essa mãe, essa preocupação ela é legítima, mas é muito importante tomar cuidado de não ser aquela preocupação sufocante, né? Com a filha, já confiar, passou pelo processo, tratou, tá bem, validar, nossa, como você tá bonita, como que você tá bem agora, que bom que isso foi superado, essa validação positiva ela é muito importante. Mas a intenção é que a pessoa tem, porque, por exemplo, a gente fala assim, a ansiedade tem cura, um transtorno tem, mas você sabe que o seu gatilho de relação com as situações é ansiógeno. Então, você vai ter que ter ferramentas para lidar com possibilidade de voltar um sintoma ansiógeno elevado. No caso da alimentação também, opa, eu já tive uma relação que estava em desequilíbrio. Acendeu a luzinha de alerta, ter ferramentas o suficiente para que o transtorno não volte. Perfeito. Lígia, Cris, obrigada. A gente que agradece, André. Por estar aqui falando com a gente mais sobre este assunto. Um Natal fantástico para vocês. Obrigada pelo ano e até no nosso programa de encerramento do dia 30, que tá lindo e vocês vão estar com a gente. Obrigada. Deus quiser. A gente que agradece por toda a participação. Até o ano que vem. Com muita saúde e paz. Muito boa e mesa farta. E mesa farta. Mesa farta, muito equilíbrio emocional. Isso é muito bom aí, gente. Este é o nosso destaque.